Veja bem, se você carrega o crachá da ocupação como se fosse um troféu e acredita que a sua salvação está próximo do plano de ação, prepare-se para você ser ofendido. Deus tem um plano de batalha que exige o oposto da sua natureza. Vivemos em um mundo viciado e barulhento, um movimento constante de produção frenética. A sociedade glorifica o hustle, que é a agitação incessante. Se você não está exausto, trabalhando 18 horas por dia ou resolvendo 5 problemas ao mesmo tempo, você se sente culpado. Mas, e se a coisa mais poderosa, mais revolucionária e mais transformadora que você pode fazer agora fosse absolutamente nada? Essa ideia é ridícula, eu sei, mas é o plano de Deus. A cena é épica. O povo de Israel, recém-saído da escravidão, estava esmagado. De um lado, o Mar Vermelho, uma barreira impossível; do outro, o exército de Faraó, o trovão de cascos e carros de guerra. O pânico era a única resposta lógica. O instinto gritava: lute, fuja, faça algo. Mas Deus, através de Moisés, entregou o plano de batalha mais insano da história, encontrado em Êxodo 14:14. Abre aspas. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se ou fiquem quietos. Naquele momento, a quietude não significava meditar ou sentar confortavelmente, significava a rendição total. Era a entrega da situação, da ansiedade e da necessidade de controle. Aquele que havia provado ser o libertador. A quietude bíblica, a palavra hebraica, vai muito mais fundo do que apenas o silêncio físico. Ela carrega o significado de soltar o controle, liberar a pressão e cessar todos os seus próprios esforços frenéticos. É a confissão: eu não consigo resolver isso, mas eu conheço um único que pode. Você está disposto a trocar sua ansiedade pelo plano de batalha de Deus? A sua tentativa de controlar tudo está te drenando. A sua agitação pode estar atrapalhando o milagre que Deus tem para você. Então a pergunta, eu vou até reformular ela aqui para você. Você está disposto a começar a compreender que o seu jeito está errado, que o seu jeito já não está dando mais certo? Chega! É hora de você dar um basta. É hora de você dar um basta e repensar as suas próprias atitudes. Se a sua atitude, se o seu jeito não está dando mais certo, é hora de você entender que você precisa passar o controle para quem entende e quem vai resolver de forma definitiva. Quando lemos sobre ficar quieto ou ser ainda na Bíblia, nossa mente imediatamente pensa em meditação ou silêncio físico. Mas a quietude que Deus exige é uma rendição radical, que atinge a raiz do nosso orgulho e da nossa ansiedade. O termo hebraico usado em Êxodo 14:14 carrega a essência de deixar ir, cessar seus próprios esforços e desistir da sua necessidade de intervenção pessoal. É a fraqueza que se transforma em força através da fé. É a postura de quem diz: eu esgotei os meus recursos. Minhas soluções só complicaram, mas eu confio naquele que nunca falha. Onde a maioria falha, a guerra de controle. A maioria de nós tropeça aqui porque fomos doutrinados pela cultura a acreditar que o nosso valor e a nossa segurança vem da nossa produtividade, da nossa capacidade de resolver problemas e de fazer coisas acontecerem. Nós vestimos a ocupação como um distintivo de honra. Nós confundimos a ansiedade frenética com cuidado ou responsabilidade. Quando o caos chega, o primeiro instinto não é orar, é criar um plano de ação. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, vou ligar para o ciclano, vou ligar para o beltrano. Trabalhar mais, empurrar com a nossa própria força. E é exatamente aí que o nosso esforço atrapalha o milagre. É como
tentar ajudar um cirurgião durante uma operação. Você pega o bisturi, tremendo, suando, para tentar fazer o seu próprio corte. A sua intenção pode ser até boa, mas a sua ação interfere e coloca tudo a perder. Deus está frequentemente esperando que a gente solte a nossa garra branca de controle sobre as circunstâncias que Ele nunca quis que controlássemos. A sua ansiedade é um sinal de que você assumiu uma responsabilidade que pertence somente a Deus. Você está tentando ser o seu próprio Salvador. Está falhando miseravelmente. A quietude não é preguiça. É o maior ato de fé ativa. É dar um passo para trás para que Deus possa dar um passo adiante. Quando você finalmente toma a decisão de soltar o controle e praticar a quietude diante de Deus, algo incrivelmente belo e prático acontece. A fidelidade de Deus se torna visível de maneiras que sua vida agitada jamais permitiria que você notasse. A provisão que você procura freneticamente, com noites sem dormir e planos fracassados, aparece exatamente no momento em que você cessa a busca desesperada e começa a confiar. Pense nesses exemplos práticos. O relacionamento impossível, a ferida que parecia irremediável começa a cicatrizar quando você para de forçar conversas táticas humanas e começa simplesmente a orar, liberando o fardo financeiro, a dívida que te mantinha acordado encontra uma solução inesperada através de uma oportunidade ou de um favor que você jamais poderia ter orquestrado com seu próprio esforço. A saúde, a paz que você precisava para o corpo e recuperar chega quando você para de lutar contra o próprio diagnóstico e descansa na soberania de Deus. O cego de ocupação, o cego de ocupação, ele tem dificuldade para entender isso. A fidelidade de Deus não é revelada porque você finalmente fez o suficiente ou trabalhou duro bastante. Ela é revelada porque você saiu do caminho dele e permitiu que ele trabalhasse. Muitas vezes a nossa ocupação frenética age como uma venda nos olhos. Estamos tão focados em mover peças que ficamos cegos para o fato de que Deus está movendo montanhas. A quietude nos força a parar o barulho da nossa própria mente e do nosso calendário para que possamos finalmente ver a mão de Deus se movendo. Nos detalhes que antes éramos cegos demais para perceber, a intervenção de Deus não acontece na velocidade, na sua velocidade, mas no tempo perfeito dele. A quietude é o seu coração, é o seu ato de adoração que diz: meu sucesso não depende do meu suor, mas da tua graça. Se a quietude é o plano de batalha de Deus, como podemos, na prática, inseri-la em uma rotina que exige velocidade de reação tão constante? Não se trata de largar tudo e ir para um monastério. Trata-se de criar micro momentos de rendição ao longo do seu dia. Às vezes o que você precisa é fazer uma pausa emocional, um freio, uns 30 segundos, até para você realinhar a rota. Às vezes você está num momento que recebeu várias notícias ruins. Espera aí, eu preciso respirar. Eu preciso chamar o Senhor aqui. Eu não consigo decidir assim. Comece com o que chamamos de pausa de 30 segundos antes de reagir a qualquer estresse. Antes de responder aquele e-mail que irritou você ou que te gerou alguma ansiedade. Antes de atender aquela ligação que você sabe que vai tirar sua paz. Antes de reagir impulsivamente a um comentário nas redes sociais. Para. Respira. Eu vou respirar junto com você. E no meio dessa pausa, lembre-se, Deus vê esta situação. Eu não preciso agir imediatamente. Esse pequeno ato de você frear o impulso é a quietude que desarma a sua ansiedade.
Essa é a chave. Quando a ansiedade começar a subir, aquela sensação de pânico, de que você precisa fazer algo para evitar o desastre, resista ao impulso de mergulhar no trabalho frenético ou pegar o celular para se distrair. Em vez disso, afasta por 5 minutos, passa um tempo em oração silenciosa, lendo um versículo da Escritura. Não peça nada, apenas desfrute da companhia de Deus. A quietude nos ensina que a sua presença é mais importante do que qualquer solução que buscamos. Quando você sentir aquela urgência de controlar os resultados ou forçar uma solução humana, pratique essa frase: Deus, eu confio a Ti esta situação e libero o controle. Repita isso até que a sua garra branca de controle se solte. Deus, eu confio em Ti essa situação. Eu libero o controle. A quietude não é uma decisão de uma só vez. São escolhas diárias de confiar no tempo perfeito de Deus. É o time dele. Em vez da nossa urgência desesperada. Então, se você está em uma situação onde o medo parece gritar mais alto que a sua fé, a exaustão te impede de ver o amanhã, você precisa internalizar essa verdade. Deus vê cada batalha que você está enfrentando, incluindo aquelas que você nem tem conhecimento. Enquanto você se esforça para entender, para consertar, para lutar em sua própria força, Ele está agindo na esfera do invisível na sua vida. Enquanto você dorme, Ele está trabalhando. Enquanto você se preocupa, Ele está arranjando circunstâncias a seu favor. Enquanto você se sente impotente, Ele está movendo as montanhas. O inimigo que parece tão gigantesco e esmagador para você, seja uma dívida, uma doença, uma crise familiar, é absolutamente nada diante do poder de Deus. O plano de batalha de Deus exige que você pare de tentar desvendar o como Ele fará. Sua mente humana, limitada pela sua experiência, não pode conceber a estratégia do Criador do Universo. Seu trabalho não é descobrir como a água do Mar Vermelho será separada. O seu trabalho é confiar que aquele que separou as águas fará isso por você, na sua situação atual. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho para liberar Israel, o mesmo Deus que proporcionou o maná no deserto, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Deus que luta por você. O poder dele não diminuiu, o amor dele não vacilou e as promessas dele não esperaram. A quietude é o seu ato de fé que ativa a vitória. Quando você escolhe descansar, você está declarando: eu não sou o meu próprio Salvador. A minha segurança não está no meu plano, mas no poder invisível de Deus. Muitas das vitórias que você verá amanhã, no próximo mês ou no próximo ano, né? Nós já estamos aí caminhando para o final do ano de 2025, já estão sendo conquistadas por Deus enquanto você se recusa a se preocupar hoje. Então, chegamos ao ponto crucial. A verdade é que a vitória não está na sua agitação, mas no seu descanso. A quietude de Deus é o seu convite final para trocar a exaustão da sua alma pela força sobrenatural que só Ele pode dar. O profeta Isaías, no seu livro Isaías 30:15, resume a estratégia de Deus para a sua vida. O arrependimento e descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a sua força. Note bem, sua força não vem do seu esforço, ela vem da sua quietude e confiança. Você está ansioso porque está operando no seu cronograma de urgência, mas a fé opera no cronograma perfeito de Deus. O profeta Abacuque, em 2:3, nos dá a certeza, pois a visão aguarda um tempo determinado, ela não falhará. Embora pareça demorar, espere por ela, porque certamente virá e não tardará. O milagre virá no tempo certo. Enquanto a visão demora, o seu trabalho é esperar com quietude e confiar com força.
A sua segurança não está nas suas circunstâncias, não está no seu emprego, na sua saúde, no seu relacionamento, que são mutáveis. Estabilidade não existe. A sua estabilidade está em Deus. Sua segurança está no caráter imutável de Deus, entende isso? O Salmo 62 ecoa essa verdade: somente em Deus a minha alma encontra repouso. Dele vem a minha salvação, somente Ele é a minha rocha, é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza, não serei abalado. A quietude é reconhecimento diário dele e sua rocha, e nada, absolutamente nada para abalar. Então, meus irmãos, eu vou deixar aqui uma mensagem de fé para você, né? Um resumo desse final. O convite dele para ficar quieto não é sobre você fazer menos, é sobre confiar mais, é reconhecer que o Criador do Universo está mais investido no seu bem-estar do que você mesmo. Então, a sua palavra de fé hoje é: eu entrego minhas linhas do tempo ao teu tempo perfeito, meus planos à tua vontade perfeita e meus medos ao teu amor perfeito. Então, agradeço você por ter ficado aqui até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu vou te pedir um grande favor, para que você nos ajude. Deixe o seu like, continue compartilhando essa mensagem e siga os nossos perfis para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho e abençoando mais pessoas. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor venha direcionar você para aquele descanso que você tanto busca. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.